questão das vacinas e o autismo. Existe alguma credibilidade na informação de que as vacinas seriam a causa do autismo e do aumento significativo de casos que tem ocorrido nas últimas 2 décadas? Eu queria mostrar rapidamente para vocês que a primeira vacina foi aplicada em um ser humano há 225 anos atrás, nas mãos do Edward Jenner, a vacina contra a varíola. De lá para cá, o número de vacinas aumentou significativamente. A partir dos anos de 1960, surgiram vários produtos. Este aumento se acentuou no final dos anos 80 e, portanto, há de fato uma coincidência temporal entre o uso crescente de vacinas na infância e o aumento de casos de autismo. Esta questão, verdadeira guerra contra as vacinas, ganhou um grande aliado em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou, juntamente com 12 coautores, um trabalho na revista britânica The Lancet, a famosa revista The Lancet. Eles alegaram que a vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, conhecida como MMR, teria causado uma doença intestinal, que eles chamaram de hiperplasia nodular linfóide ileal, num curto espaço de tempo. Os sintomas dessa doença teriam surgido no prazo de 2 semanas após a primeira dose da vacina MMR. Então, eles fizeram uma série de suposições, lançando uma grande dúvida sobre a segurança da vacina MMR. O Wakefield se tornou uma celebridade mundial instantaneamente. O trabalho dele foi imensamente analisado, centenas e centenas de publicações científicas, de reportagens na mídia abordaram essa questão, e não fosse a investigação de um jornalista chamado Brian Deer, talvez estivéssemos até hoje tratando o Dr. Wakefield como um grande médico. O Brian Deer se deu ao trabalho de conversar com cada uma das famílias das 12 crianças que foram objeto do estudo do Wakefield, coautor em 1998. E ele encontrou, imediatamente, diferenças flagrantes entre o que estava escrito no trabalho e as histórias contadas pelos pais das 12 crianças analisadas no trabalho deles. E a partir daí, o Brian Deer investigou a fundo a carreira médica e a atuação do Andrew Wakefield, um trabalho de investigação jornalística absolutamente brilhante. Ele descobriu que o Wakefield estava sendo financiado por um conhecido advogado britânico chamado Richard Barr, que era o advogado, o representante de várias famílias em processos contra os fabricantes de vacinas. Nesses processos havia a alegação de que o autismo seria causado pelas vacinas. Então, o Wakefield foi contratado pelo Richard Barr para encontrar justificativas científicas para essa alegação. E o Wakefield ganhou muito dinheiro do Richard Barr. Aqui, afora as questões metodológicas que o Brian Deer demonstrou exaustivamente, que havia sérios erros metodológicos no trabalho deles, havia um conflito de interesses imenso, inconciliável, entre a motivação científica nobre de toda a pesquisa e os interesses econômicos pessoais do Wakefield. Isso invalidou completamente o trabalho dele. As reportagens publicadas pelo Deer a partir de 2004 no jornal Sunday Times motivou, anos depois, uma investigação pelo
General Medical Council, que é o equivalente ao Conselho Federal de Medicina na Inglaterra. 2 anos e meio depois, o Wakefield e um outro autor do trabalho foram proibidos de praticar medicina na Inglaterra. E quem quiser saber mais detalhes sobre essa história emblemática da guerra contra as vacinas, poderá ler essas 3 publicações no The British Medical Journal, outra revista médica britânica, publicados em 2011. Então aí os dados desse trabalho. Em 2020, o Brian Deer também publicou um livro chamado O Médico que Enganou o Mundo. Eu ainda não li esse livro, pretendo lê-lo em breve. E aí vocês me digam quem estava com a razão, né? Andrew Wakefield ou Brian Deer. Em 2001, um outro grupo de médicos publicou uma comparação entre os sintomas, uma comparação teórica entre os sintomas do autismo e os sintomas da intoxicação por mercúrio, e eles encontraram uma série de semelhanças entre os 2 casos clínicos, e baseados na coincidência entre o uso crescente de vacina contendo timerosal, que é um conservante à base de mercúrio, e o aumento de casos de autismo que ocorreu ao longo dos anos de 1990, eles chegaram à conclusão precipitada de que o autismo seria, na verdade, uma intoxicação por mercúrio. Isso também desencadeou uma série de investigações científicas e uma série de processos de famílias de crianças autistas contra os fabricantes de vacinas. Nos anos 2000, outra história emblemática da guerra contra as vacinas foi empreendida pelos pais de uma criança chamada Hannah Pauling. Essa menina, na verdade, tinha uma doença neurológica, uma doença mitocondrial, e após tomar uma série de vacinas, aos 19 meses de idade, ela desenvolveu uma doença, as manifestações da sua doença mitocondrial. Então, na verdade, as vacinas atuaram apenas como fatores desencadeantes. Mas o governo americano encontrou justificativas para indenizar a família, e isso gerou uma onda de processos na justiça americana. Muito bem, qual foi a consequência natural disso? O número de casos de sarampo aumentou e está aumentando, sobretudo no mundo desenvolvido, mas no mundo todo, porque muitas famílias de crianças pequenas estão abandonando o calendário de vacinação e estão parando de usar a vacina tríplice viral. A divulgação na mídia da guerra contra as vacinas e a alegação falsa de que as vacinas seriam a causa do autismo, o número de casos está voltando a subir na Inglaterra e também nos Estados Unidos. E estamos falando de uma doença grave, como o sarampo, que até hoje mata mais de 100 mil crianças por ano no mundo todo. Acho muito grave e lamentável que isso esteja acontecendo. Para fundamentar o que eu estou falando, eu convido vocês a consultarem um livro, um trabalho, infelizmente, que está em inglês, publicado em 2004 pelo famoso Institute of Medicine. Eles analisaram, um grupo totalmente independente de médicos, analisou a fundo todas as publicações científicas a favor e contra a alegação de que as vacinas contendo timerosal e a vacina tríplice viral seriam a causa do autismo, e eles refutaram completamente essa alegação. Então, eu gostaria de encerrar a minha apresentação tranquilizando vocês de que as vacinas são absolutamente seguras, que os benefícios das vacinas são imensamente maiores do que os riscos muito pequenos da aplicação das vacinas. Riscos estes que não incluem o autismo. Obrigado por sua atenção e até a próxima.